Glória a Deus. Nossa alma anseia pelo nosso Deus nessa manhã. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse mesmo espírito de adoração e a falar com o teu Pai, que está nos céus e que está aqui também, que te vê e que te ouve. Senhor, nós estamos diante da tua presença nessa manhã e nós somos gratos pela tua presença aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque podemos sentir a tua presença em nossos corações. Obrigada pela oportunidade que temos de te louvar, de te adorar com o nosso coração. E de agora também sermos ministrados pela tua palavra. Que o Senhor possa de fato vir aos nossos corações, trazendo, Senhor, algo que venha a realmente nos provocar a mudança, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nós, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã em nós. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos nessa manhã. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas, Pai. E que o Senhor possa encontrar aqui corações que sejam terreno fértil para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. É sempre uma alegria estar aqui. Eu sempre começo agradecendo, porque de fato eu entendo o tamanho do privilégio e da responsabilidade que é ministrar a palavra do Senhor. Fico muito feliz de estar nessa manhã com vocês, meus irmãos, falando a respeito do nosso Deus. E que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu vencer o frio, se levantou e veio nesse domingo de manhã para ouvir ao Senhor. E ainda estou num clima de festa, né? Semana passada foi tão gostoso. Acho que a maioria estava aqui presente. Estávamos com a casa cheia, celebrando o recebimento e o batismo de várias pessoas aqui. Foi muito especial mesmo. E nessa manhã nós vamos, então, retomar a série de mensagens que nós estamos a respeito do livro de Jonas. Então, está sendo uma minissérie, na verdade, de mensagens, né? Apenas 4 mensagens, porque o livro de Jonas é um livro mais curto, 4 capítulos. E no primeiro episódio dessa série, nós tivemos a honra de ouvir o seminarista Maurício falando a respeito do capítulo 1 de Jonas. E foi também um tempo muito precioso. E hoje nós vamos dar continuidade, então, nesse aprendizado, nesse aprofundamento nesse livro, nesse livro de Jonas que é tão profundo também. E eu confesso que quando eu li a primeira vez o capítulo de hoje, o capítulo 2, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar a respeito desse capítulo? Ao primeiro olhar não parecia ter tantas coisas assim a serem faladas. Mas então eu comecei a estudar, e nós temos utilizado livros, né, de pastores, muito teólogos, né, como, por exemplo, o Reverendo Hernandes, né, o Tim Keller, o Wiersbe, e estudando, né, lendo a respeito do capítulo 2, dos capítulos nesses livros que falavam desse capítulo 2, eu comecei a ver a profundidade que existe nesse texto. E Deus também foi ministrando muitas coisas ao meu coração. E, de repente, eu me vi ali anotando, fazendo anotações e tendo que resumir ao máximo de tantas coisas que eu fui aprendendo e percebendo, de tantos detalhes, de tanta riqueza que existe nesse texto e nesse capítulo que nós vamos meditar nessa manhã. E esse capítulo ele fala a respeito da oração de Jonas. E a gente sabe que nas orações é o lugar onde a gente abre o nosso coração. Então a gente vai ter acesso um pouquinho a uma oração, né? A uma oração que Jonas fez, onde ele abriu o coração dele também diante do Senhor. E para que fique mais claro, para que a gente possa de fato entender essa oração, é preciso que a gente retome um pouquinho, então eu vou fazer uma breve recapitulação do que havia acontecido com Jonas. Qual o momento, né? O que está acontecendo aqui com Jonas para ele ter esse desejo de fazer essa oração? Então, recapitulando um pouquinho esse capítulo 1 de Jonas, nós vamos ver que Jonas ele recebeu uma missão da parte de Deus. A missão de pregar a Nínive.
E Nínive era conhecida por ser uma nação pagã, uma nação idólatra, mas também uma nação muito maldosa com seus inimigos. Uma nação que torturava mesmo aqueles que se levantavam contra ela ou quando vinham conquistar territórios. Então Jonas, ele foge. Diante desse pedido de Deus, dessa ordem, da parte de Deus, o profeta foge. E ele vai, e entra nesse barco, nesse navio, indo na direção oposta àquilo que Deus havia mandado. Ele vai para a cidade de Tarsis, está no caminho para isso, para ir para a cidade de Tarsis, fugido. Conhecido então como o profeta fujão. Aquele que tentou fugir daquilo que Deus havia pedido, daquilo que Deus havia ordenado para a sua vida. E no meio dessa viagem, nós sabemos que começa uma tempestade, uma grande tempestade. E Jonas estava dormindo. Então os marinheiros, desesperados, começam a clamar pelos seus deuses, pelos seus ídolos. E eles vão acordar a Jonas para pedir que Jonas também clamasse ao seu Deus. E nós vemos que Jonas, ele vai se levantar e eles vão, começar a perceber que aquilo não parecia ser algo natural, que parecia ser uma ação divina mesmo estava acontecendo naquele momento, porque a tempestade era muito terrível. E então eles lançam sorte e eles veem que o culpado daquilo era Jonas. E Jonas, ele pede para ser lançado ao mar. E a pregação do Maurício termina nesse momento em que Jonas é lançado ao mar e o mar se acalma. E essa história, a respeito de Jonas, é uma história que muitas vezes a gente escuta lá no Ministério Infantil, É uma oração ótima para contar para as crianças. É uma oração não, é uma história, muito boa para ser contada para as crianças, porque tem muitos elementos aqui, que tornam essa história mais lúdica. E eu me lembro, inclusive, sou cristã de berço, nasci numa família cristã. Então, desde muito pequena, eu era assim, essa criança que fica aqui correndo na frente, essa criança que fica ali mexendo no bebedor. Eu era essa criança que estava ali dentro da igreja. E me lembro de, no Ministério Infantil da igreja em que eu frequentava, eu pintando, Quem cresceu na igreja provavelmente já teve essa experiência de pintar o desenho ali de Jonas dentro da barriga do peixe, E confesso que, na minha infância, eu imaginava que Jonas foi lançado do barco e caiu direto na boca do peixe, quase que automático, assim, Que ele foi lançado e já caiu na boca do peixe. Mas, na verdade, quando Jonas foi lançado ao mar, ele não caiu imediatamente na boca do peixe. Jonas, ele viveu a experiência de afundar nas águas. E, diferente de nós, ele não sabia o que aconteceria a seguir. Você consegue imaginar o desespero de estar afundando no meio do mar? Por mais que Jonas fosse, não sei se era um bom nadador, ele estava no meio do mar. Não tinha o que fazer naquela situação, naquela circunstância. Mesmo se ele fosse o Michael Phelps, mesmo se ele fosse o César Cielo, ele não conseguiria salvar a si mesmo. Ele estava no meio do mar, afundando. Parecia ser o fim da linha. Eu tenho certeza que Jonas pensou isso, que aquele seria o seu fim. Game over para Jonas. Mas nós sabemos que nem mesmo a desobediência de Jonas, nem mesmo as águas agitadas, elas seriam capazes de fazer com que aquilo que o Senhor queria fazer, da vontade do Senhor, não se cumprir. Nada pode deter o nosso Deus. Nada pode impedir a vontade do Senhor de ser feita e cumprida, realizada. Então nós vemos que o grande peixe vem e Jonas, ele é então engolido por esse grande peixe. E estando já dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração. E é a respeito dessa oração que nós vamos meditar nessa manhã e que nós vamos ler o texto lá em Jonas, capítulo 2. E nós vamos ver que nessa oração, Jonas, ele vai descrever essa experiência. Ele vai descrever como foi estar ali, dentro do mar, afundando.
acreditando que aquele momento seria de fato a sua morte. É uma oração em que ele vai também agradecer e reconhecer a soberania de Deus e a intervenção de Deus sobre a sua vida. E que ele vai também colocar algumas coisas que ele aprendeu com essa situação. Então vamos ler? Abra comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Espero que você tenha... O pastor está empenhado em nos fazer trazer sempre a Bíblia física. Então, se você estiver com a sua aí, abra a sua Bíblia em Jonas 2. Se você não estiver, nós também estaremos projetando aqui. E Jonas 2 diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, já no verso 1, nós vemos que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dentro do ventre do peixe. Foi preciso estar dentro do ventre do peixe para que Jonas orasse. Como nós vimos e relembramos a respeito do capítulo 1, os marinheiros, naquele momento da tempestade, quando Jonas ainda estava dentro do barco, quando ele estava ali dormindo, os marinheiros o acordaram para que ele orasse ao seu Deus. Esse foi o pedido dos marinheiros para Jonas. Mas Jonas não orou. Jonas se permitiu e pediu, inclusive, para que ele fosse lançado ao mar, mas não orou. É quase como se Jonas estivesse dizendo: prefiro morrer. E muitas vezes, quando nós estamos em um momento de desobediência a Deus, nós também fugimos do lugar de oração. Nós também evitamos ler a palavra, ou até vir aos cultos. Isso porque, na oração, é ouvindo a palavra que nós somos confrontados. Que o nosso coração é confrontado, que a nossa vida é confrontada a respeito daquilo que nós precisamos mudar. E nós sabemos que aqui, graças a Deus, temos um pastor que, de fato, nos confronta muitas vezes com a palavra do Senhor. E quem nunca, né, saiu daqui com as costas quentes de apanhar? Mas isso é importante. O Senhor corrige aqueles que Ele ama. E a palavra precisa nos confrontar, porque a luz da palavra, ela coloca em evidência os nossos pecados, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E muitas vezes Deus também nos coloca em momentos de aflição, ou permite que nós passemos por momentos de aflição, para que nós também sejamos transformados.
a natureza humana, nós como humanos, muitas vezes, nós temos um coração teimoso. Nós queremos estar certos, não é mesmo? E, inclusive, eu vi uma imagem, encaminhei para o meu esposo essa semana, uma imagem que dizia assim: como meu marido seria se ele sempre tivesse certo? E aí ela colou o rostinho dele, uma foto dela, no corpo dele. Então, assim, se ele sempre tivesse certo, ele seria eu. E nós temos essa tendência, né, essa teimosia, a querer estar sempre certo. É muito difícil reconhecer os nossos próprios erros. E muitas vezes nós vamos precisar ser chacoalhados, como o Jonas foi, para reconhecer que nós estamos indo para um caminho contrário àquilo que Deus quer. E no verso 2, nós vamos ver, então, de fato, o início dessa oração de Jonas. Nós vemos que ele precisou passar pela aflição para orar. Mas o que será que ele orou? E aqui nós vemos o início, então, dessa oração. Vai dizer que Jonas ele vai falar, e você vai ver que é muito bonita a forma como ele descreve, como ele ora. E ele segue aqui, a forma de oração dele está baseada muito na poesia hebraica. Então, se parece muito com um salmo, a forma dele orar. E ele vai dizer que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha voz. E fiquei pensando a respeito disso e do fato de Jonas também, quando ainda estava lá no barco, em que ele não aceitou orar, mas os marinheiros estavam orando. Eles estavam clamando aos seus deuses, eles estavam pedindo por socorro, por ajuda para os seus ídolos. Mas nós sabemos que nenhum desses deuses falsos respondeu. Nenhum desses ídolos atendeu aquela oração porque eles não existem. Mas quando Jonas clamou, quando Jonas orou ao seu Deus, Deus o ouviu, Deus o respondeu. Porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus real. É um Deus que nos ouve. E a pastora Mônica começou hoje o culto, inclusive, dizendo isso. Que nós estamos aqui diante desse Deus que nos ouve, que nos vê. Esse Deus que nos responde. E Jonas vai colocar também que ele clamou, que ele gritou. Mas como eu comentei, esse momento em que Jonas está vivendo aqui de angústia é o momento em que ele está caindo ali, onde ele está afundando na água. Então ele não estava gritando literalmente, porque se ele fizesse isso, ele engoliria a água, ele morreria afogado. Então Jonas ele está clamando, ele está gritando no seu íntimo. Isso me faz pensar o quanto Deus também escuta os nossos gritos, ainda que sejam em silêncio. Deus também escuta o nosso clamor, ainda que nos faltem palavras para dizer, para pedir por esse socorro. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que nos ouve, que nos vê e que nos responde, como diz Jonas. Já no verso 3, Jonas ele vai passar a reconhecer, então, a soberania de Deus diante daquela situação. Ele diz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Nós sabemos que, fisicamente, literalmente, quem lançou Jonas nas águas foram os marinheiros. Mas na sua oração, Jonas reconhece que quem o lançou nas águas foi o próprio Deus. Ele sabe que o que aconteceu com ele foi intervenção divina. Que foi algo que foi permissão do Senhor, que estava sendo o cumprimento daquilo que Deus havia ordenado, porque Deus é soberano sobre tudo. Então ele reconhece que ele está vivendo aquela situação, não porque os marinheiros lançaram, mas porque o próprio Deus, que é soberano, permitiu que ele estivesse passando por aquilo.
Tudo que acontece na nossa vida também é permissão do Senhor. A gente pode, às vezes, não entender, mas o Senhor intervém e Ele age de formas que muitas vezes nós não conseguimos entender naquele momento o sentido, a razão, mas Ele faz segundo a sua soberania. E talvez em algum momento você vai entender o porquê que o Senhor te permitiu passar por aquele momento de aflição. Talvez você nunca entenda, mas Ele é soberano sobre tudo e nós podemos confiar nesse Deus que é soberano. No verso 4, nós vamos ver, então, Jonas dizendo: eu estou excluído da sua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Então, esse é o pensamento de Jonas ali, enquanto ele estava afundando. Ele começa a se questionar, começa a perceber que ele estava, de fato, excluído, ou se sente abandonado naquela situação, excluído da presença de Deus. E, novamente, pensando no capítulo 1, e eu estou fazendo esse movimento de ir para o capítulo 1 constantemente, porque a oração dele, ela faz mais sentido, ela fica mais completa quando a gente entende esse contexto em que ele estava vivendo. E Jonas, no capítulo 1, ele estava literalmente fugindo da presença de Deus. E agora ele se sente excluído da presença, e isso o deixa desesperado. Ele teve um gostinho daquilo que ele próprio estava buscando, que era se afastar do Senhor. E ele se desespera. Isso porque não há lugar melhor do que a presença do Senhor. E não há coisa pior do que se ver longe dela. E eu fiquei lembrando também a respeito de uma música. Uma música que diz assim, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O Santo dos Santos era esse lugar onde se manifestava a presença de Deus dentro do templo. Então, se você já esteve na presença do Senhor de fato, se você já experimentou dessa presença, não dá para viver em outro lugar, porque nada vai, de fato, completar, vai te trazer essa sensação de completude do que é a presença do Senhor. E ele vai, inclusive, dizer: será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Começa a se questionar: eu estou me sentindo excluído, abandonado? Será que em algum momento eu vou conseguir? Será que esse vai ser de fato o meu fim? Ou será que eu vou conseguir ver em algum momento novamente o teu templo? Que era o lugar onde nós sabemos que simbolizava e onde estava de fato a presença de Deus. Era como se ele dissesse: eu estou me sentindo agora longe da tua presença, mas tudo que eu mais quero é ter a oportunidade de um dia voltar para lá. Mas Jonas, nós sabemos que ele não estava literalmente fora da presença de Deus. Ele estava, assim, deliberadamente, por escolha. Ele se separou ali da sua comunhão com Deus, mas não existe local onde nós estamos, de fato, fora da presença do Senhor, no sentido de que Ele está em todos os lugares. Ele estava desconectado de Deus, mas o Senhor estava ali, vendo, ouvindo a Jonas. Lá em Salmo 139, nos versos 8 ao 10, nós vamos ver o salmista dizendo: projetado, dizendo o seguinte: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Então não há lugar onde você possa ir em que de fato você fuja da presença do Senhor. Ele está, na mais altura dos céus, no profundo do mar, o Senhor está. E o Senhor estava ali com Jonas também. O Senhor o ouviu
trouxe resposta para a sua oração. Já no versículo 5 e 6, nós vamos ver Jonas descrevendo essa descida, esse afundar nas águas. Ele diz: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Então nós vemos aqui Jonas descrevendo, e nós podemos entender também que Jonas afundou até, de fato, profundo ali, um lugar profundo no mar, porque chegou ao ponto das algas se enrolarem na sua cabeça. E o Wiersbe vai dizer que Jonas ele veio de um caminho de descidas. Ele estava na Galileia, quando Deus entregou essa missão para ele de pregar a Nínive. Então ele desceu para Jope, onde existia ali o porto. Ele pegou o navio, ele desceu para o navio. Dentro do navio, Jonas desceu para o porão. E depois disso, Jonas ele desce para o mar. Então Jonas veio ali de uma descida. Estava em queda livre. E Wiersbe vai dizer também que quando nós damos as costas para Deus, a única direção que nós temos para seguir é para baixo. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que não há abismo no qual Deus não possa te alcançar. Jonas estava no profundo dos mares, num grande abismo, como ele mesmo descreve. Mas Deus o alcançou. Deus o alcançou e, como nós vemos aqui também no verso 6, fez com que ele subisse da sepultura. E na minha infância também, sempre achei que o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe tinha sido um castigo para ele, por estar fugindo da vontade de Deus. Mas, na verdade, estudando mais profundamente o texto, entendi e li a respeito disso, de que o grande peixe, na verdade, foi um instrumento de salvação na vida de Jonas. Porque se ele tivesse continuado ali, no fundo do mar, ele teria morrido afogado. Foi por meio do grande peixe que Deus trouxe a resposta. Foi por meio do grande peixe que Deus salvou Jonas. E é por isso que nessa oração que ele faz, e ele ainda estava dentro do ventre do peixe, mas ele já está reconhecendo que Deus trouxe a vida dele de volta da sepultura. Que ele só está vivo porque o Senhor interviu e trouxe o grande peixe para resgatá-lo. E Deus continua também trazendo vida àqueles que estão na sepultura. Deus continua nos resgatando. E nesse momento em que Jonas foi engolido pelo grande peixe, nós sabemos que não existia nada que ele pudesse fazer para se salvar. E ele nem sequer merecia ser salvo. Ele estava no ápice da sua desobediência, fugindo do Senhor, se negando a fazer aquilo que havia sido ordenado. Se nós pensarmos friamente, ele não merecia. Mas é exatamente nesse lugar em que não há capacidade de autossalvamento, onde não existe merecimento, é aí onde a misericórdia de Deus é manifesta. É quando a gente reconhece que pelas nossas próprias forças nós não somos capazes de fazer nada para nos salvar. E que a gente não merece ser salvo. Que a gente consegue entender a profundidade e a grandeza da misericórdia de Deus.
Por isso que no processo de conversão isso é tão importante. Se reconhecer como um pecador, como alguém que não merece ser salvo, como alguém que não merece receber da presença de Deus. Mas então se deparar com esse amor grandioso do Senhor e com essa infinita graça e misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas. E Jonas, ele conhecia esse Deus ao qual ele servia. Ele estava no momento de desobediência, mas ele era um servo do Senhor. Ele conhecia Deus. E ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E naquele momento, então, nós vamos ver no verso 7 que ele se lembra. No momento de angústia, ele se lembra disso. Quando a alma dele desfalecia, ele se lembra do Senhor. E é por isso que ele orou. Ele sabia que o Deus a qual ele servia era um Deus verdadeiro. Um Deus que escuta a oração. Um Deus que é soberano sobre tudo. Um Deus no qual ele já havia, inclusive, desfrutado dessa presença. Um Deus que é rico em misericórdia. E um Deus que é capaz de trazer de volta a vida àqueles que estão na sepultura. Jonas sabia de tudo isso. E ele reconhece aqui também, no verso 8, o fato de Deus ser esse Deus misericordioso. E aqui no verso 8 nós vamos ver Jonas também reconhecendo o seu próprio erro, o seu pecado. E para mim foi algo valioso pensar nisso também. E aprender mais a respeito disso. Já que quando você olha para a história de Jonas, nunca me havia passado pela cabeça que o pecado, o grande pecado dele ali, tinha sido a idolatria. E ele vai dizer que os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então ele está dizendo que quando ele abandonou o Senhor, quando ele tentou fugir da presença do Senhor, ele estava sendo idólatra. E o Tim Keller vai dizer que Jonas ele tinha 3 ídolos naquele momento, que ele se apegou, mais do que a ordem do Senhor. O primeiro ídolo de Jonas era o seu patriotismo. Então Jonas se nega a pregar a outra nação, que era uma nação inimiga, não era uma nação aliada ao seu povo. E ele coloca isso acima da ordenança do Senhor. O segundo ídolo na vida de Jonas naquele momento era a própria religião. Ele era judeu, e nós sabemos que para os judeus e até hoje existe essa crença de que a salvação é apenas para os judeus. Apenas para o povo escolhido. Então, para que ir a Nínive pregar para aquele povo? Um povo pagão. Ele coloca esses ensinamentos, esses preceitos da religião acima da ordenança de Deus. E o terceiro ídolo na vida de Jonas também naquele momento foi o seu próprio ego. Porque ele se sentia superior aos ninivitas. Era como se ele dissesse, eles não merecem ouvir. E Keller vai dizer que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Quando nós não colocamos o Senhor no trono do nosso coração, quando nós não, de fato, entregamos a Deus o lugar a que Ele pertence nas nossas vidas, facilmente nós começamos a fabricar ídolos no nosso coração, a trazer outras coisas para esse lugar de adoração na nossa vida. E o ídolo não é somente aqueles ídolos feitos de barro, mas Keller vai falar aqui algumas coisas, inclusive que não são necessariamente pecado,
Mas quando elas começam a ser o foco da nossa vida, como elas começam a tomar o lugar que é de Deus na nossa vida, elas se tornam também ídolos. E ele dá alguns exemplos. Ele diz que a própria aprovação social, que a própria beleza, a estética, que a política, que a religião, que o dinheiro e que até mesmo a nossa própria família, em alguns momentos, pode ocupar esse lugar de ídolo das nossas vidas. Então é importante nós pensarmos e analisarmos se em algum ponto nós não estamos sendo idólatras, colocando outras coisas no lugar que pertence somente a Deus no nosso coração. Não significa que nós não devamos amar as nossas famílias, que nós não devamos nos preocupar, né, em se cuidar. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida, o nosso foco completo e tomar de fato todo o nosso coração, todo o nosso tempo, todo o nosso foco. Então Jonas, ele reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro. E no verso 9 ele vai então se comprometer, vai fazer um voto ao Senhor. Ele se compromete a oferecer sacrifício como agradecimento por aquilo que Deus havia feito, de tê-lo salvado. E ele se compromete também a cumprir a sua promessa, ou seja, a voltar para o centro da vontade de Deus. A ir até Nínive e cumprir a missão que lhe foi dada. E ele também termina reconhecendo que ao Senhor pertence a salvação. Não somos nós que decidimos quem merece ser salvo, ou a quem deve ser pregada a mensagem. Ao Senhor pertence a salvação. E Jonas vai de fato agora ir até Nínive. Não vou dar spoiler, o pastor João pediu para mim não dar spoiler do que vai acontecer. Mas nós podemos aprender muito com essa oração de Jonas. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Que você possa, no seu coração, analisar o seu próprio coração e a sua própria vida. E pensar, nesse momento, se existe alguma área, algo em você, em que você está se desviando daquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Talvez você tenha se reconhecido um pouco nessa história de Jonas. Talvez você também esteja num barquinho, indo para a direção oposta àquilo que Deus pediu para você. Mas eu quero que você saiba que o Senhor não desiste de você. Que Ele quer que você esteja de volta no centro da vontade dEle, na presença dEle. E que se você gritar, mesmo que baixinho, o Senhor vai te atender. O Senhor vai te ouvir. Porque Ele é misericordioso sobre as nossas vidas. E se não for você essa pessoa que está passando por isso, mas se você tem um amigo, um familiar, que você sabe que está no barquinho fugindo da presença do Senhor, ore pela vida dele nesse momento. Interceda por ele. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelos ensinamentos, Pai, que nós podemos tirar a partir da história e da oração que Jonas fez. Jonas foi chacoalhado por ti e reconheceu o seu erro, Pai. Que nós possamos também reconhecer sempre os nossos erros e pecados diante da tua presença. Que nada, Senhor, venha nos afastar de ti.
Que nada venha nos tirar do caminho e da direção ao qual o Senhor nos mandou seguir. Que nenhum ídolo, Pai, tome no nosso coração o lugar que é somente seu. Dá-nos um coração obediente, um coração humilde, um coração que reconhece quando está errado, um coração disposto a cumprir aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos. Dá-nos um coração mais parecido com o Teu Filho Jesus, Pai. E esteja também sobre a vida de todos aqueles que nós amamos, que nós conhecemos, e que estão se sentindo afogando num mar de desobediência ou tentando fugir da Tua presença. Nós sabemos, Pai, que não há lugar onde o Senhor não esteja, não há abismo onde o Senhor não nos alcance. Por isso alcança, Pai, todos aqueles que precisam ser alcançados pelo Teu amor. Traga-os de volta, Senhor, para a Tua presença. E que, se nós pudermos fazer algo para que isso aconteça, que o Senhor possa usar também as nossas vidas para falar, para anunciar, para entregar uma palavra para essas pessoas que precisam. Usa-nos na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, o Pai, esse amor incondicional, eterno, infinito, que não pode ser medido nem calculado, mas que foi manifestado, provado na pessoa do Cristo. E que a graça salvadora de Cristo Jesus, aquele que foi morto, mas ressuscitou e voltará. E que a doce consolação do Espírito Santo, o amigo, o intercessor, que nos ajuda nas nossas fraquezas, seja constante com você hoje, amanhã, toda essa semana. E com toda a igreja espalhada pela face da terra. E se você crê, diz um amém bem forte. Amém. Vão na paz do Senhor. Um beijo a você que está vendo pela internet. Recebe a unção do Senhor. Boa semana.